Qual é o propósito de tudo isso, irmãos? É que as dores irão se multiplicar. É por isso que muitas das vezes nós somos odiados, né? Porque as pessoas não querem. As pessoas não querem enxergar essas coisas. Não querem. Infelizmente. Infelizmente. As pessoas não querem olhar as coisas como elas são. Infelizmente. E aí, após ele se tornar réu por 5 votos a 0. Estou sendo acusado de tentativa de golpe. Algo o pessoal deve ter percebido. Da forma tão incisiva como o ministro Alexandre de Moraes conduz, ou se conduz, tem algo esquisito por aí. O que ele quer esconder? Apenas o inquérito 1361? Eu digo que inquérito 1361 é 99%. Mas vamos lá. Houve interferência no TSE nas eleições de 22 ou não? Não vamos falar em fraude, possível fraude aqui. Esqueça. 100% confiável as urnas. Mas vamos abrir o inquérito 1361. Durante as eleições de 22, o TSE influenciou, jogou pesado contra eu e a favor do candidato Lula. Estou sendo acusado de tentativa de golpe. Algo. E aí, irmãos? E aí eu digo para vocês, sem medo de errar, né? Não adianta a gente pensar que houve, né? Houve justiça, porque não houve justiça nenhuma, né? Nenhuma. Então, quando a gente olha, irmãos, para os crimes que o ex-presidente cometeu e o atual cometeu, não dá nem para colocar do lado um do outro, né? E veja que os mesmos que prenderam foram os mesmos que soltaram, né? Olha só, na última, isso foi 2017, né? Aqui foi o dia que ele solto, né? Na última segunda-feira, dia 8, o ministro Supremo, Écio Fachin, anulou a condenação do ex-presidente. E aí, as ações penais envolvendo Lula começaram em 2016, quando o juiz Ricardo Leite aceitou denúncia do Ministério Público de obstrução de justiça. O ex-presidente foi acusado de tentar impedir o ex-diretor da Petrobras, Netor Severo, de assinar o acordo de delação premiada, e ele foi absolvido dessa acusação. Ele foi condenado pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, foi acusado de receber 3 milhões de reais de suborno, cujo repasse seria feito pela empresa OAS
em forma de melhorias e reformas do triplex do Guarujá. Moro aceita uma nova denúncia da Lava Jato contra Lula por crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Dessa vez foi causado de receber da própria Odebrecht com a compra de um apartamento em São Bernardo e outro em São Paulo. Ele falou, né? Ele prestou depoimento, o interrogatório durou quase 5 horas e o ex-presidente negou ser dono do apartamento e não tinha intenção de comprá-lo. E agora... E ele vendeu esse apartamento, né? Moro condena Lula em primeira instância por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, o caso Spectra, tal. Aí, mais uma denúncia da Lava Jato foi aceita por Moro. A terceira acusação também é por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, mas agora referente ao sítio de Atibaia. Segundo a acusação, o ex-presidente se beneficiou de R$1 milhão em reformas no imóvel que era frequentado por Lula e seus familiares. Aí, no dia 24 de janeiro de 2018, ele foi condenado em segunda instância. Dia 5 de abril foi expedido o mandado de prisão. No dia 7 de abril, Lula vai à sede da Polícia Federal, onde é levado preso para Curitiba. Aí, olha só, dia 10 de maio de 2018, a segunda turma do Supremo Tribunal negou por unanimidade conceder a liberdade do ex-presidente. Dia 6 de fevereiro, Lula é condenado em 2019 no processo de Atibaia, como Moro deixou a Lava Jato para assumir o cargo de ministro da Justiça. Quem decidiu a sentença de 12 anos e 11 meses foi a juíza Gabriela. Dia 21 de fevereiro de 2019, o ministro do Supremo, Edson Fachin, negou o pedido de liberdade feito pela defesa do ex-presidente. 9 de junho de 2019, o site The Intercept publica uma série de reportagens que expôs conversas de Moro durante as investigações do julgamento da Operação Lava Jato. 23 de julho de 2019, a Polícia Federal deflagra a Operação Spong com o objetivo de investigar as invasões às contas do Telegram de autoridades brasileiras de processos relacionados à Operação Lava Jato. E aí começou a reversão do... Agora, irmãos, a questão é, tem como você comparar o crime de lavagem de dinheiro, corrupção, rachadinha, a questão das malas de dinheiro, a confissão do presidente da Petrobras e dos empreiteiros, a confissão, eles confessaram, eles fizeram delação premiada, eles confessaram o crime. Está aqui o irmão Miros, da República de Curitiba, lembra a fala da República de Curitiba? Quando foi colocado na rua 15 de novembro, as pilhas de dinheiro que foi devolvido. Vocês lembram disso aqui? Eu vou colocar, que foi devolvido, porque, olha só. Para as pessoas terem ideia, de quanto que foi devolvidos, que a Lava Jato recuperou, olha lá, ó. Quem lembra disso daqui? Olha lá, ó. 4 bilhões empilhados em plena boca maldita, quanto a Lava Jato recuperou. Espera aí que eu coloquei a reportagem. Eu quero mostrar para vocês. E aí, agora, será que os ministros estão com amnésia? Por quê? Porque se esse dinheiro foi bloqueado e foi devolvido por causa das delações, meus irmãos, isso daí foi só um pouco do que a Lava Jato recuperou. E agora eu quero perguntar, eu não estou aqui fazendo defesa do Bolsonaro, não, irmãos. Eu só quero perguntar qual é o crime que ele cometeu. Cadê a
prova do crime que ele cometeu, porque não tem prova de crime. Porque é o que eu falei ontem, uma coisa é eu pensar, é eu conversar sobre uma coisa, outra coisa é eu executar, e não houve execução de nada. Então, ao contrário do que você está vendo aí, ó. Ao contrário do que você está vendo. Isso daí foi o que a Lava Jato recuperou, ficou exposto lá no centro de Curitiba. E aí eu disse, a diferença de presidentes de esquerda para de direita é que os de esquerda são vingadores. Se eles puderem matar, eles teriam matado já. Olha só, uma pilha de dinheiro gigante de 5 metros de altura chama a atenção de quem passa pela boca maldita no calçadão da rua 15 de novembro, na manhã dessa segunda-feira. É o equivalente a 2 bilhões em cédulas fictícias de R$100, metade dos 4 bilhões recuperado pela Lava Jato, que investiga a corrupção no país. Em uma quantia de dinheiro inimaginável, quando você vê o jornal, a quantia em números, você não imagina como é fisicamente. Então, o legal é que mexe com o imaginário das pessoas, que passam a dimensionar o dinheiro, comenta o cenógrafo William Batista, que foi responsável. A ação na boca maldita é para promover o filme Polícia Federal, A Lei é para Todos, que está em pré-estreia e convida tal. A pilha de dinheiro fica na boca maldita até tal. Quem passou pela boca maldita ficou surpreendido de ver a quantidade de dinheiro que estava lá. Então, veja bem, irmãos. Aí eu pergunto para vocês, quem que o Bolsonaro roubou? Eu quero que vocês me falem, quem é que ele roubou? Quem é que, com quem? Aí é complicado. Vocês estão entendendo que o Flávio Dino é inimigo do Bolsonaro por ser comunista. O Zanin foi o advogado que soltou o Lula. O Alexandre de Moraes odeia não só Bolsonaro, mas toda a família e toda a direita. Carmen Lúcia. Então, me diga. Todos de esquerda, todos foram colocados por presidentes de esquerda. Então não há justiça, irmãos. Irmã Sara, não tem como um presidente de outro país intervir na justiça de um país. Não tem como a América entrar em cena. A única coisa que os Estados Unidos vai fazer, ele pode bloquear o dinheiro dos ministros. Ele já veja que tem ministros, né? Acho que é o Barroso. Tinha uma casa na Flórida. Diz que é falso aqui, ó. Aí tem um monte de matéria aqui. Mas eles estão dizendo aí. Você sabe onde deve estar o dinheiro de todo esse povo? Aí deve estar tudo na França ou na Suíça. Então, eles não querem para os Estados Unidos.
Eles têm a Europa de porta aberta para receber. Ah, e tem um monte de gente agora dizendo que Trump vai entrar, que Trump vai fazer. O que Trump pode fazer? Existe uma Constituição, existe o Senado Federal, existe a Câmara de Deputados, existe a Suprema Corte, os 3 poderes. Todos estão debaixo do braço do Lula. O Alcolumbre e o Mota estão com o Lula no Japão. Não sei nem se já voltaram. Só tem os 2 ministros do JB lá, que deve estar totalmente acuado e não pode fazer nada. Então, veja, não tem como você olhar para um cenário dele, não tem para onde o Bolsonaro recorrer. Se ele for condenado e eles querem acelerar para esse ano, porque ano que vem é ano de eleição e eles não querem ele viajando pelo Brasil para fazer campanha, eles não querem ele fora. Isso se eles não mandar colocar uma tornozeleira eletrônica com medo que ele possa ir para dentro da embaixada americana. Então não tem, você está diante de um paredão. De um paredão. Não tem como. E aí é a diferença de Donald Trump ter voltado, porque a Suprema Corte americana, irmãos, a Suprema Corte americana é de direita. É republicana. Então, a maioria dos juízes da Suprema Corte eram republicanas e não democratas, de esquerda. É por isso que tem muita coisa que Biden tentou fazer e não conseguiu. Por quê? Porque a Suprema Corte barrava nos Estados Unidos, totalmente diferente do Brasil. Totalmente diferente do Brasil. Nós temos uma Suprema Corte de esquerda. E aí, meus irmãos, eu vou dizer, né? Todo mundo está dizendo que vai ter juízo de Deus, que Deus vai intervir. E eu volto na reflexão que eu falei ontem. O que eu falei ontem? Será que o juízo de Deus já não é permitir que tudo isso aconteça para ver se o povo acorde e se desconecte um pouco da terra? Será que não é esse o juízo de Deus e ninguém está percebendo que é a mão de Deus apertando as coisas? Mas as pessoas não percebem, as pessoas estão histéricas ainda, achando que o Eduardo vai trazer soluções estando nos Estados Unidos. A única coisa que o Eduardo vai encontrar lá é refúgio, é segurança. Veja que a Carla Zambelli, o ministro pediu vista, né? Me ajude aí. O ministro pediu vista. Não é o Mendonça. Qual é o ministro que pediu vista na questão da Zambelli? Foi o Nunes. Aí o Nunes foi lá e pediu vista. Aí foi lá um ministro vendo que foi o Nunes que pediu vista no caso da Carla Zambelli. Aí foi lá um ministro que viu que ele pediu vista e ia demorar 90 dias e já antecipou o voto para que ela seja presa por 5 anos. Só tem deputado de direita, irmãos. Não foi o Fux, foi o Nunes que pediu vista no caso da Carla Zambelli. Então ela vai ter 90 dias para respirar, mas ela já está condenada à prisão. Ela vai perder o mandato, vai para a cadeia.
Vocês estão entendendo? E aí você está vendo muita gente silenciada nesse sistema aí. Tem muita gente que está quietinha no sistema. Por exemplo, a Damares. Você não está vendo quase a Damares e outros que estavam aí de peito aberto, dando de frente com o sistema, viram que é melhor ficar quieto do que dar de frente. O Nicolas que abriu o peito hoje e falou. Porque se eles não deixar ninguém falar também, o negócio fica sem graça. Eu, na minha visão, eu não sei o que o Sérgio Moro fez de acordo para não ter perdido o cargo. Aí você tem o deputado aí do Paraná, que foi um dos deputados mais votados do Brasil. Um dos deputados mais votados do Brasil. Como é que é o nome dele? Até evangélico. É o deputado da Lava Jato também. Me ajude aí, irmão Mires, de Curitiba, que foi candidato a prefeito. Rapaz, eles simplesmente derrubaram ele. Simplesmente derrubaram ele. Então, Carla Zambelli derrubaram esse deputado. Vocês têm noção, irmãos? Vocês têm o Deltan Delanhol, né? O Deltan perdeu o mandato. E veja que é só deputado de direita. Só deputado de direita. Você não vê deputado de esquerda indo para. Então eu digo para vocês, irmãos, que você tem militares que estão presos, tá? Que foram julgados, se tornaram réus e serão condenados. A ministra, a chefe do Supremo Tribunal Militar foi colocada pelo Lula. Então o Lula está com as Forças Armadas, o Lula está com o Supremo Tribunal Militar, o Lula, que quem assumiu como presidenta do Supremo Tribunal Militar é feminista e diz que também pode chamar Bolsonaro para depor. Então, veja bem, o Lula está com o Supremo Tribunal Militar, com o Supremo Tribunal Federal, com o Senado, com a Câmara de Deputados, com a Igreja Católica, e ele é aliado da Rússia, da China, da Índia, do Irã, através do BRICS. Aí veio a piada, né? A piada do ano é que a Dilma foi reeleita como presidenta do Banco do BRICS. É piada por ela ter sido uma assaltante de banco e hoje é a presidenta do Banco do BRICS. Então, eu digo para vocês que é muita injustiça. Muita injustiça. E eu vou dizer para você, não se iluda com melhoras. Com melhoras. Veja que enquanto estava todo mundo olhando, todo mundo esqueceu para o Bolsonaro sendo julgado. Todo mundo esqueceu da inflação, todo mundo esqueceu dos juros altos. Eu vi olha só o empréstimo do Lula. Usando o seu fundo de garantia, ele te empresta R$30 mil e você vai pagar R$88 mil. Esse é o empréstimo do Lula debitado na folha de pagamento dos trabalhadores, com garantia do fundo
Veja bem, a pessoa vai emprestar 30 mil reais e vai pagar 88 mil. Vai pagar quase 3 vezes o valor do empréstimo. E se o juros está alto e está tudo caro, como disse a Gleice, faça um empréstimo. Quem é que ganha, irmãos? Quem é que ganha com o Lula no poder? Os banqueiros. Tem alguém se beneficiando agora. Veja a quantidade de dinheiro que vai girar e de endividamento que vai chegar. Então vamos colocar o pé no chão e vamos acordar em nome de Jesus. Eles até excluíram o vídeo lá da... Eles até excluíram. O irmão Miss mandou... O irmão Miss não tem nada comprometedor nesse vídeo, né? Eu já estou falando coisa demais aqui. É sobre o que esse vídeo, irmão Miros? É sobre o empréstimo? Eu vou mostrar algo para vocês, como é que o WhatsApp fez. Ó. Manda de novo o vídeo, irmão Miros. Olha o que o WhatsApp fez. Ele bloqueou o vídeo. Você está vendo aqui? Ó? Eu não consigo mais mostrar o vídeo. Ó. Não foi pro... Vocês estavam ouvindo aí, era o vídeo. O WhatsApp foi lá e bloqueou o vídeo. Quer dizer, é algo perigoso, irmão Miros. É sobre o fundo de garantia. Tá vendo que o WhatsApp bloqueou aqui, ó? Cadê o vídeo? Olha lá, ó. Hoje é segunda-feira e você sabe qual é a primeira coisa que eu vou fazer aqui na minha empresa hoje, segunda-feira? Eu vou conversar com o departamento pessoal para que a gente faça uma comunicação extremamente forte para os meus funcionários, para que eles não caiam nesse jogo do governo federal de dar empréstimo em cima do fundo de garantia que já é da própria pessoa. Isso é um escárnio, isso é uma vergonha. O Brasil jamais devia chamar isso de projeto social, porque endividar uma pessoa significa escravizá-la. Então, prestem atenção. O FGTS é do trabalhador. Ele equivale ao que seria um 14º salário, porque ele é 1/12 por mês do salário do cidadão. Então, a cada ano, ele ganha um salário a mais. Só que esse salário não vai para o bolso dele, esse salário fica no governo, depositado aonde? Num banco. O seu dinheiro fica retido em nome do fundo do trabalhador num banco, que paga pelo seu dinheiro ficar ali depositado 0,50% ao mês, menos de 1%, portanto. Esse empréstimo do Lula, ele vai te cobrar 3% ao mês. Olhem o roubo! Roubo com a chancela do governo federal que quer te endividar. Como é que uma pessoa que recebe um salário que normalmente tem reajustes iguais aos da inflação na casa de 5% ao mês, vai poder pagar um juro de 15% ao mês? Me expliquem. Que mistério o trabalhador vai ter que fazer para gerar essa renda? Ele não vai conseguir. E você sabe o que é que vai acontecer com ele? Então, o trabalhador endividado vai perder o fundo de garantia. Então, imagine se você tem um fundo de garantia de, sei lá, 40 mil reais, e você tomou um empréstimo de 30 mil reais, 70% do que você tem, o que eles querem te emprestar. E aí, o que vai acontecer? Você não conseguiu pagar o juro, daqui a pouco você tomou 30, está devendo 50, mas seu fundo de garantia era só 40, e aí? Você vai ter que trabalhar 20 anos para pagar essa conta, porque eles vão tomar teu fundo de garantia de qualquer jeito. Olhem o roubo, prestem atenção, isso é mais grave que o Pix. Isso é um horror, ele quer jogar dinheiro na economia achando que o dinheiro é barato, o dinheiro está caríssimo, não façam isso. Nós aqui vamos instruir todos os nossos funcionários para não fazerem isso.
Só que, irmãos, é o que eu falei. Eles estão, né? Eles estão criando um caos e o povo vai pegar dinheiro, tá? Infelizmente. O povo ele quer o resultado para agora e resolver o problema de agora sem pensar a longo prazo. O brasileiro é projetado para isso. O brasileiro compra um carro e paga 2, compra uma casa e paga 2. Então não adianta a gente pensar, né, que é solução. Eles estão trazendo é problema, porque não tem dinheiro girando, o dinheiro precisa girar, tá tudo muito caro, todo mundo tá retraído de comprar. Então eles vão e injetam dinheiro no pobre. O pobre gasta. O pobre quer comprar o iPhone, o pobre quer comprar a televisão de LED para ficar distraído e não enxergar o que está fazendo. Lembra da família dinossauro? Que eles vão buscar as coisas, aí eles daqui a pouco vão pegar a tua TV. Aí o rapaz está pegando, não, a TV nós não podemos pegar porque é dessa forma que o governo manipula você. Então é isso, infelizmente. É uma máscara que eles estão fazendo. Uma máscara que eles estão fazendo. Aí hoje é um dia aí que a